E aí? Passei um tempo longe, mas eu voltei. Vamos conversar um pouquinho? Nossa, olha a orelha, o elfo. Quem não me conhece, muito bem-vindo, caiu aqui de paraquedas, parabéns, foi Deus que te mandou. Fica aqui comigo que você vai receber uma palavra dele. Meu nome é Amanda, esse canal é para falar de quem? Do lindo, maravilhoso Salvador Jesus. Hoje o papo é mais profundo para quem realmente não acredita, não consegue acreditar. Olha o que quem não consegue acreditar que Jesus existiu e quem não consegue acreditar que Deus existe. Eu pesquisei e hoje em dia só não busca quem não quer, porque tem muitas informações e a maior informação de todas é a palavra de Deus. Então, se você está com dificuldade de pelo menos esse primeiro passo, que é aceitar Jesus, se render ao amor de Deus, entender que Deus mandou o Filho dele, que Jesus é o Filho dele de fato, eu anotei algumas coisas aqui para ver se clareia a sua mente. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu fui falar com uma pessoa que está realmente no fundo do poço lá e perdida. Sabe aquela pessoa sem esperança? Que Deus coloca para você falar, porque o ID é para todos. Se você acredita em Deus, se você entregou a tua vida para Jesus, muito prazer, você tem um chamado já, que é para falar para os teus irmãos que estão mortos na fé. Eu fiz isso pensando, esclarecer a nível YouTube, alguns pontos para deixar, por que você fica resistindo tanto em aceitar. Então a gente vai fazer um passeio pela palavra de Deus, reafirmando o que eu estou tentando te falar. Para não falar que eu inventei, que eu sou apaixonado por Jesus, aí quando você está apaixonado você sai falando coisas. Não, não é isso, tá? Isso é para te tirar da cegueira, para tentar te falar por que você tem essa resistência. Eu vou te explicar. Vamos por partes, como diria o Jack. O Jack, quem não sabe, não vou falar aqui, não convém. E aí você vai lá, se você é dos anos 80, você sabe o que eu tô falando. E aí, nada, chega. Vamos voltar para a palavra. Como vou saber e ter certeza que Deus existe? Jesus existiu mesmo? Então vamos trabalhar um pouquinho nesse assunto aí, tá? Aguenta comigo aí. Se você já é novo, se você acredita em Deus já e tem Jesus, fica aqui porque daí tu vai ter um argumento. Compartilha esse vídeo com quem fica duvidando, porque essa pessoa ainda não tem discernimento espiritual e nós vamos ajudá-la. Esse vídeo é para isso. De uma forma descontraída, porque Deus me fez assim, então eu não vou ficar sendo toda metódica, toda didática, porque eu sou assim mesmo. Em Gênesis 2:7 fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos aqui, ó, Deus formou o homem do pó da terra, é o corpo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito. E o homem passou a ser uma alma vivente. Ali ele fala alma com todas as letras e é isso mesmo. Então, mais um outro versículo para nós. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já fala aqui também, é muito claro que a gente tem 3 composições, né? E aí, só entenderemos pelo Espírito as coisas espirituais. Eu estava conversando com uma pessoa, isso deu origem a esse vídeo, né? Porque eu queria gravar livro de João, eu vou continuar gravando João, mas eu parei para dar uma compilada aqui, por quê? Estava conversando com uma pessoa que está no fundo do poço. Existem várias pessoas assim, e Deus coloca essas pessoas na sua frente. Essa pessoa me mostrou uma dificuldade, são palavras dela. Eu queria tanto acreditar, mas é difícil acreditar que Jesus existiu, porque de tudo isso que eu tô passando, como eu vou acreditar que existe um Deus e um Jesus? Isso é muito sério, porque daí você coloca toda a responsabilidade da sua vida como se Deus escolhesse isso pra você. E não é de fato o que acontece, né? Nós temos que entender que nós somos uma alma e um corpo que militam contra o espírito. Então, tudo que vem pra te tirar dessa cegueira vai contra o que a alma e o corpo querem. Então, nós vamos entender o seguinte. Lá no Éden, no jardim, nós tínhamos, né, o Adão e Eva, tinham comunhão com Deus, pelo Espírito. Eu vou colocar aqui uma imagem que vai ajudar bastante. O Espírito, ele trabalha a nossa intuição, a consciência e a comunhão. A comunhão aqui está falando da comunhão com Deus. Então, nós manifestamos nosso Espírito através da alma. A alma tem que estar submissa ao nosso Espírito. Nós temos que estar sensíveis. E a alma mascara muito, porque a alma é o coração, é nossas emoções, a gente é todo doido, as nossas vontades, a nossa justiça própria, o ego, orgulho, a nossa racionalidade tem que fazer igual aquele... Como é que é? Tudo ele tinha que
tinha que ver os cravos na mão de Jesus para ver se era Jesus mesmo ressurreto. Então, nossa alma atrapalha muito. E nós temos o corpo que reflete tudo que está na alma. Por isso que a gente tem aquelas doenças psicossomáticas, por isso que tem gente que a obesidade é um reflexo emocional. Eu mesma fui curada, glória a Deus, da fome emocional. Eu tinha muita coisa que eu descontava na comida. Todas as minhas frustrações, tristezas, rejeições, traumas, enfim. E isso tudo Deus curou pra glória de Deus. Não é nada força minha, é tudo dele. E recepção, instinto e expressão. Então, nosso corpo expressa o que a alma tá dentro e o espírito só vai sair se a alma tiver liberdade. Só que tem um detalhe nisso. Vamos lá, então. Lá no Éden, o que aconteceu? Lá no Éden, a Eva deu mais mole para a alma e para o corpo. Ela achou que poderia ser bom ter entendimento. Ela teve uma emoção de sentir a vontade ali. A cobra tentou ela, Satanás tentou ela. E ela cedeu aos prazeres da alma e do corpo. E foi lá e pecou, desobedeceu. Então nós somos separados. O nosso espírito morreu ali. Nós somos separados. O que é uma morte na Bíblia? Morte é a separação da comunhão com Deus. Então você pode estar vivinho aqui, só que você está separado de Deus, a sua vida não vai ser legal. A menos que você faça um pacto com coisa lá e por aqui você se dê bem, mas daí no final você se lasca. Então não vai dar certo. Até lembrei agora que eu vi um vídeo, tá rolando aí um vídeo na internet que a Anitta tá falando que conseguiu tudo, conquistou tudo, mas ela ainda sente um vazio. Exatamente isso, meu bem. E ela conhecia Deus lá na infância, então em nome de Jesus que ela volte para Cristo. E Ele não vai rejeitar ela se ela se arrepender de fato. Então, né, temos que entender que todo mundo cabe no coração de Deus, desde que você se arrependa dos seus pecados. Você pode chegar cheio de pecado, Ele trata tudo, perdoa, joga no mar do esquecimento, mas você tem que reconhecer e abrir mão de várias coisas aí, buscar a santificação. Bom, voltando. Jesus existiu mesmo? E agora? Existiu ou não existiu? O fato é que eu não vou ficar me batendo muito nessa tecla porque tem muita coisa pra fazer e o vídeo vai ficar gigantesco, não é esse o foco. Eu vou deixar na descrição o link de um filme, porque esse filme já explica tudo, toda aquela vontade que você teria de fazer se você quisesse provar que Jesus não existiu, o cara fez. O cara, por sinal, hoje é um pastor, que tá vivo ainda, e ele era ateu, mas ateu, assim, aquele ateu mais que tu, mais que pensar alguém que não tinha Deus. Não é que ele era crente, desviou, não, ele era ateu, ele não tinha referência de ninguém de fé. Até que, não vou contar, você vai lá e assiste. Aí isso vai provar que Deus existiu, que Jesus existiu, de fato como homem, um fato histórico, independente da Bíblia, porque às vezes você pode falar assim, a Bíblia foi feita por homens, ai, como é que eu vou saber se a Bíblia é verdade? Então eu vou te falar agora exatamente desse ponto. Só entenderemos pelo Espírito as coisas espirituais. Separei 2 versículos aqui para te falar. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Explicação. Este versículo significa que só aqueles que têm o Espírito Santo em si é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então, não vai dar, a tua alma não vai entender o que é Espírito, porque são coisas diferentes, cada um no seu quadrado. A mesma coisa você querer botar comida japonesa com comida mexicana e querer saborear e interpretar o gosto de cada uma. Nada a ver esse exemplo, mas você entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é alma, outra coisa é espírito. Porém, lá voltando no jardim, a Eva desobedeceu, se desligou de Deus. Eles foram expulsos do paraíso, da comunhão de Deus. E eu fico pensando, se esse Adão e a Eva tivessem se arrependido e pedido perdão para Deus, muita coisa seria diferente, mas eles não fizeram isso, não houve arrependimento. Por quê? Adão, em nenhum momento, quando Deus apareceu, falou: Adão, o que você fez? Foi a Eva, a mulher que o Senhor me deu. Então, tipo, ali, a vítima, né, em nenhum momento falou: eu e ela somos um, nós pecamos, porque ele também mordeu, mas enfim, ele só jogou nas costas dela. Ela, o que ela fez? Foi a cobra. Então, ninguém teve a humildade de reconhecer que pecou. E isso aí nós estamos carregando até hoje, né? Então nós nascemos hoje longe da presença, no espírito. Nós somos mortos espiritualmente. Nós temos um corpo, temos uma alma. Só que daí Deus é um Deus de justiça. Ele precisava trazer a gente de volta. E aí o plano perfeito foi o sacrifício de Jesus. Jesus obedeceu à vontade de Deus, Pai. Por isso que ele clamou, aquele momento na cruz que ele ficou separado de Deus. Ele fala: por que me abandonaste, Pai? Por quê? Porque naquele momento ele era só homem, sem o Espírito Santo, morto. Naquele momento ele estava morto como nós.
E aí ele ficou com toda a dor da humanidade inteira. Naquele momento ali foi muito horrível. Então o peso do pecado do mundo inteiro estava nas costas dele. Ele se entregou por nós. E daí, pela obediência dele, ele foi engrandecido. E tudo está debaixo dos teus pés. Ele é um rei que reina. Ele ressuscitou. Isso é um fato histórico também. Tem testemunha. Tem impossível dizer que ele não ressuscitou. Enfim, ele é uma pessoa. Ele está vivíssimo da Silva, lá nas regiões celestiais. E ele mandou o Espírito Santo na terra para nós relacionarmos com ele. O Espírito Santo é o selo de quando Jesus voltar, porque ele vai voltar. Não precisa nem entrar nesse assunto, porque tá cheio de matéria por aí nas redes, que tudo tá se confirmando, acontecendo pro final. Então se liga, esse vídeo é pra você que tá no muro ainda, é o muro do diabo, a própria palavra fala isso. Então, olha só, no jardim, perdemos a comunhão com Deus pelo Espírito. A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade no mundo espiritual. Os olhos espirituais podem ser abertos somente através do conhecimento genuíno de Jesus Cristo. Amanda, como é que eu faço para ressuscitar meu espírito? Acabei de falar aqui. Eu vou até ler nessa versão. 1 Coríntios 2:14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo podem entendê-los. É o que eu tinha falado antes. Só que tá na versão NVI aqui, que é mais papinha, né? Porque isso é novo na fé, então isso é pra você. Essas verdades são loucuras para essa pessoa. Não é você não, é atrás de você. Porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, tem que ativar esse espírito. Ai, como é que o meu espírito se liga no Espírito de Deus? Tem um versículo muito claro, mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai assim, não ser por mim. E acabei de ler 2 Coríntios 3:14, que fala assim. Mas eles não queriam compreender e, até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, está falando do povo que não aceitava Jesus naquela época, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então, vamos só fazer uma bem rápida passagem. O Antigo Testamento todo tinha o tabernáculo, que era o templo, para você colocar a Arca da Aliança, e dentro da Arca se guardava as tábuas da lei de Moisés. Quando Moisés recebeu essa tábua, ele teve que botar um véu depois, porque ele se encontrou com a glória de Deus, e aquela glória de Deus, os homens não iam... Ele teve que se esconder. E só quem adentrava no tabernáculo era o sacerdote, um homem santo, que não tinha pecado. Ele tinha que ter sacrifícios com aquele cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Antigamente era um cordeirinho mesmo, que tinha que ser sacrificado. Uma vez por ano o sacerdote levava o sacrifício para pagar os pecados do povo que ele representava. Então não era o povo que ia lá na igreja, lá no tabernáculo, e falava, Deus me perdoa. Eles iam ser fulminados, porque na presença de Deus não tinha como. Tinha um véu que separava, tinha 3 ambientes no tabernáculo. Vou botar a figurinha aqui para vocês. O Santo dos Santos, tinha entrado o começo e o fim. Lá no final, só entrava o sacerdote. Se ele morresse, tinha uma corda no pé dele que ele puxava ele para trás, e se ele tivesse em pecado, ele ia morrer. Então, para isso tudo no Antigo Testamento, para indicar que viria um cordeiro perfeito, que era Jesus, e ele sim, de uma vez por todas, pagou nossos pecados, pagou a dívida da desobediência. E quem se entrega para Jesus recebe o Espírito de volta e consegue ter a comunhão de novo. O teu espírito nasce de novo. Por isso que tem o batismo. Morre o velho homem, nasce o novo homem. Você representa que você realmente abriu mão de quem você era. Você reconhece que a gente era separado de Deus, que Jesus veio para curar o pecado do mundo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que eu quero entregar minha vida para Ele, que eu quero ser de novo conectada como era no jardim. Porém, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar. Entenda. Esse primeiro passo é pela fé. O que é fé? A Bíblia diz no versículo que a fé é acreditar nas coisas que ainda não se veem, fatos que ainda não se cumpriram pela fé. Porque se já tivessem sido cumpridos, por que eu teria que ter fé se já está acontecido? Então, como o teu espírito está mortinho, a tua alma vai ter que aceitar na razão. Então você confessa com a boca. A Bíblia fala, se confessares com os lábios e se for batizado, será salvo. Então, você é racional. A fé é racional nesse primeiro passo. Esse primeiro passo é racional.
E por que tem gente que demora tanto para entender isso? Porque a alma e o corpo não querem. Que nós nascemos com esse pecado dentro de nós, nós nascemos com toda essa separação, esses frutos do mundo, a justiça própria, o egoísmo, primeiro eu, depois o mundo. A gente não tem aquele amor ao próximo, vamos falar a real. A gente não tem. Então, primeiro eu, em tudo. A gente ama com condições. Hoje em dia ninguém nem casa. Você casa, não. Você tá comigo enquanto você me serve. Depois, se acontecer alguma coisa, tchau pra ti. Não tem aliança. Então, esse primeiro entrega para Jesus, ele é racional. Aí você recebe, a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Nesse momento você nasce de novo. E aí você pode conversar com quem aceitou Jesus. Todos mudaram, sentiram algo dentro. É diferente. Eu não sei te explicar porque você não vai entender, porque ainda você que não aceitou Jesus, você não tem o lado espiritual. Como é que você vai entender as coisas espirituais? É pela fé. Te convido a entender. E aí, sabe o que acontece? Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele às vezes permite que você sofra um pouco para buscá-lo. Porque daí o que acontece no sofrimento? A gente esgota as possibilidades da nossa força, do nosso jeito, do nosso braço. Lá naquele leito do hospital, quando o médico fala não tem jeito, você fala, Deus, agora eu quero contigo. Eu quero que tu dê o jeito. Porque todo mundo diz que tu tem o teu jeito. Então, se você existe, dá o teu jeito. Então, aí você não tem mais nenhuma opção humana, natural, na tua alma, raciocínio não mais pensa o que você vai fazer. Você tem que recorrer a Deus. Então, nessa hora, você se rende bem lindo. Pai, faz a tua vontade, me salva, me cura, né? E aí você aceita Jesus. No desespero. Mas aceita. Pela fé. E aí você nasce no Espírito. Você vê o milagre acontecer. E aí você fica louco por Jesus, porque existe o primeiro amor. Gente, quando você aceita Jesus, é uma coisa assim, você tem uma sede. Aquilo lá da mulher samaritana é a real. A água do poço que ela bebia não satisfazia a alma dela, o espírito dela. Não satisfazia nada. E Jesus falou o quê? Se você beber da fonte da água da vida, você nunca mais terá sede. E é isso que acontece com quem aceita Jesus. Não tem como você não querer mais de Jesus. Você fica assim, ó, era isso? Quando eu aceitei Jesus, vai fazer 10 anos. A minha oração era assim, ó, Deus, como eu vivi tanto tempo sem você? Como eu vivi? Obrigada por ter me cutucado tanto que eu decidi te aceitar, porque a decisão é minha. Tantas vezes podem vir pessoas falar de Jesus pra você e você não vai aceitar. Você tá distraído com outras coisas, você tá acreditando que outras coisas vão te suprir. Mas na real, se você colocar ali testemunhos de outras religiões que foram desafiadas pelo Deus Yahvé, o nosso Deus, Jesus, elas cedem. Quantos testemunhos? Eu uma vez estava num terreiro lá, minha avó era de Umbanda, não sei o que ela era pequena, e a entidade, sei lá quem, não manifestou porque a gente estava lá. Daí eu era crente? Não, mas tinha Jesus na nossa vida. A minha mãe sempre teve fé. E a gente levou a minha avó porque a gente queria levá-la só. Não era a gente que queria buscar. A gente estava só dando uma carona, entendeu? E hoje eu lembro disso, falando, nossa, e quantos testemunhos, eu acabei de ver um testemunho de pessoas que vão fazer trabalhos para quem é crente. E o próprio capiroto lá fala, entidade, espírito, ser, sei lá quem, fala assim, nós não podemos tocar na vida dele, nem na sombra. E nem nos dele, porque a oração dele tem efeito, e aí o Deus dele é mais forte que nós. Quer dizer o quê? Que é a mesma coisa da Bíblia Antiga. Nossa, tô nervosa, calma. Vou respirar. Que os teus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Não existe nenhum outro Deus, nenhum outro mais forte do que Deus, o Yahvé. E ele tem um filho, Jesus. E Jesus nos dá a chance de ser adotados como filhos de novo. Isso é muito maravilhoso, porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu fiz um vídeo aqui, eu fiz uma outra pesquisa, eu vou postar em seguida desse, que é a continuação, vamos dizer assim, dessa conversa, que já deu 20 minutos, meu Deus, já deu? Já deu. Eu fiz um título assim, ó, Jesus te ama e as promessas de Deus. Jesus te ama, eu vou te provar. Então, você pode ver vários versículos que falam que Jesus te ama. E que ele te amou primeiro. E ele está à porta e bate. Apocalipse fala,
Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta. É você que abre a porta. Não é Jesus, não arromba a porta. Satanás arromba a porta, Jesus não. Estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele será um comigo. Olha isso, gente. É isso que acontece quando você aceita Jesus. Então para de resistir, criança. Para de resistir. Não espera chegar uma doença na sua família. Não espera chegar um desespero, uma depressão. Não espera chegar ao fundo do poço. Eu, Amanda, precisei perder meu pai para eu me posicionar e buscar Deus em todos os momentos da minha vida. Porque eu buscava Deus como um catálogo da Avon. Quando o bicho pegava, eu ia lá e fazia minha rasinha. E aí, meu pai ficou em coma. 5 dias. E nesses 5 dias, eu entendi que a minha busca estava rasa. Eu estava buscando um Jesus de prateleira. Um Deus de só me dá bênção. Eu não queria relacionamento, apesar de eu buscar, mas eu buscava no lugar errado. E naquele momento, eu tive um encontro com Deus. Quando eu fui sincera com Deus. E ninguém me evangelizou ali, naquele ponto. Eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não vou mais te procurar só na tristeza, só quando eu tô com interesses, só buscando bênção. Eu vou te buscar todos os dias, na alegria e na tristeza. Ali eu fiz o meu casamento com Deus. E ali, depois daquilo ali, quando eu voltei de viagem, porque meu pai não morreu aqui, eu me posicionei e falei, a partir de hoje eu vou buscar, do jeito que o meu espírito precisa. O meu buraco estava insaciável. E aí eu fui e encontrei Jesus. Então eu queria muito que você desse uma chance, sabe, pro evangelho. Se você pegar a Bíblia sem o Espírito, aconteceu comigo durante uns 6, 7 anos. Eu tentava ler a Bíblia e não conseguia. A Bíblia sozinha, sem o Espírito, é como eu sem o óculos. O Espírito Santo é a lente. Você precisa da lente. Então não tire o poder que a Bíblia tem só porque você não entende. Significa que você não tem o Espírito. É isso. Então você tem que pedir para Deus o Espírito. E como é que você recebe o Espírito? A chave é Cristo. É só por Ele. Senão o resto todo, o inimigo, ele se disfarça de bênçãos na sua vida para te distrair. Mas aquela paz real. Aí vai lá buscar um vídeo. Eu não vou ficar postando aqui, mas o que a Anitta falou lá, nem a Anitta, vários. Eu vou postar depois, tô preparando um vídeo ali tem um rapper aí, um funkeiro que se converteu agora. E eu acredito que de fato ele se converteu mesmo. Aquele ali, tu vê os frutos da pessoa que se converteu. Ele se desfez de contratos com jogos de azar, que ele tinha jogos de aposta no canal dele. Eles se batizaram, porque Jesus mandou batizar, então a gente vai fazer o que Jesus mandou. Ele se batizou adulto para nos mostrar, quem sou eu para ficar questionando se eu já fui batizado, se não fui batizado. Até porque é uma condição que você decide depois que você é adulto racional. Eu decido morrer pra mim, eu quero Cristo em mim. Até o nome do canal é Cristo em mim. Porque eu não quero mais ter a Amanda em mim. Amanda explosiva, Amanda egoísta, Amanda vingativa, Amanda... Meu Deus, eu não quero mais disso. Eu quero os frutos do Espírito Santo em mim. Só que pra isso eu tenho que matar minha carne, matar minha alma, adestrar minha alma, se submeter ao Espírito. Como é que eu faço isso? Jejum, oração, leitura da Bíblia. E é desafiador. Então eu criei esse canal pra te ajudar e pra me ajudar, porque daí eu tenho uma disciplina de vir aqui, me preparar toda para chegar nesse estágio. Eu já fui tão alimentada. E aí vocês ficam com um alimento que primeiro eu comi e depois você come. Amém? Um beijo, falei demais. Fui. Até o próximo.